toda a raça humana descende de Adão e Eva. Então, os que viriam após Adão e Eva, viriam com o DNA de Adão e Eva. E a ordem para os nossos primeiros pais, para os primeiros dois seres humanos, o primeiro casal no Éden, foi para que não desobedecessem a Deus. Gênesis 2, 16 e 17. Houve uma desobediência e Paulo caracteriza isso em Romanos 5,18 como a ofensa. Os atributos de Deus, a santidade de Deus foi agredida, foi ofendida, foi ultrajada. Houve uma transgressão por parte dos nossos primeiros pais. Romanos 5,18. Por meio de uma ofensa, uma desobediência, veio juízo de condenação sobre todos. Nós fomos destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3,23. Possivelmente o ser humano era revestido com uma glória de Deus. Porque depois Deus ele cobre os dois com uma pele de um animal. Eles estavam tentando se auto-justificar com a cozeira, uma folha de uma figueira. Estavam tentando se auto-justificar. Eles perderam a comunhão com Deus. O Senhor passava na viração do dia e conversava com eles. Mas Paulo vai dizendo em Romanos 5,12 que todos pecaram, ainda que não à semelhança de Adão e Eva, porque nós não estávamos lá, não à semelhança de Adão. Foi Adão quem transgrediu, mas eu fui afetado porque eu venho de Adão. Então o ser humano pecou, Gênesis 2, 16 e 17, então o ser humano tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. E essa morte, primeiro é espiritual, porque foi destituído da glória de Deus, houve uma depravação, a corrupção total do gênero humano, e a morte passa a reinar depois disso, porque se morreu primeiro espiritualmente, depois vem a morte física, a condenação eterna e em direção à ira de Deus. O ser humano pecou, o ser humano tem que morrer. Levítico 17:11, a vida de toda a carne está no sangue. E Hebreus 9:22 diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. O ser humano morria, mas morria em pecado, porque não houve remissão. Não houve restauração. O corban, que é o sacrifício puro, perfeito, agradável, limpo, imaculado, sem mácula. O corban. O karov, que era a aproximação por meio do sacrifício. E depois o catará, que seria, depois da aproximação com o corban feito o sacrifício, a remissão. Não havia remissão. O ser humano estava condenado e fadado à ira de Deus. Só que o amor de Deus foi de tal maneira que João não acha no vocábulo uma expressão. Então ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele próprio então encarnou. João 3,16, João 1,1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para si mesmo se sacrificar, Deus condena o pecado e a ofensa de Adão no corpo físico de Cristo, Romanos 8,3, por isso João vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no sentido de que Deus se reconcilia com a sua própria condenação do Éden. Esta é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina todo homem, chama o homem ao arrependimento agora com o corban já realizado. O corban já está realizado, o sacrifício. Agora é o karov, a aproximação. A luz veio através das Escrituras, a própria luz na pessoa de Cristo e a própria luz na sua palavra escrita chama ao arrependimento para que haja o karov, a aproximação. E por isso que Jesus exclama em João 3,19 que a condenação é essa. A luz veio ao mundo, a revelação inicial veio ao mundo, o chamado veio ao mundo, mas muitos amaram mais as trevas. Permanecem mortos em delitos e pecados. Mas e aqueles que se voltaram para a mensagem? Lembra de Efésios 1,13 que eu estava falando? Assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, então
tendo também nele crido, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia de que Cristo volta para buscar a sua propriedade. Daqueles que creem. Fomos esse ser selado com o Espírito Santo da promessa, está essa justificação que Paulo falou aqui no começo. 1 Coríntios 1,30. Ele se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça. Então, Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Lembra de Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte, a justiça de Deus. O ser humano pecou. Mas a parte B do versículo 23 de Romanos 6, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho em Cristo. A partir do momento que eu creio, então eu sou justificado da condenação do Éden. E as portas dessa condenação, da condenação de Deus, não tem validade mais sobre a minha vida. Agora não é o catará, que é a remissão, mas é o catara. A maldição não tem validade sobre a minha vida. As portas do inferno, a condenação não prevalecem contra a igreja de Cristo, que é o ajuntamento em torno das Escrituras, de homens e mulheres que se submeteram ao Evangelho e, portanto, foram justificados, selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo do Espírito Santo envolve a regeneração, a justificação, a purificação, a vivificação e a santificação, que é um processo que nós estamos até o dia do resgate, até o dia do estágio final, que é a redenção. Você tem ouvido isso na igreja? O que você tem ouvido? Sobre dinheiro, sobre como você vai ficar rico, sobre como você vai ganhar a sua empresa, a sua casa, o seu carro. É isso que você tem ouvido? Eles estão rebaixando o Evangelho de Cristo às coisas terrenas. Não ficarão sem punição. E não são só eles, mas também aqueles que dão ouvidos a essas afrontas dentro desses locais supostos de culto. Por isso que eu citei, segundo 1 Coríntios aqui mesmo, 2,2, quando Paulo diz assim: porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, a Jesus Cristo e este crucificado. Eu quero falar as mesmas coisas, eu quero falar sobre salvação, eu quero falar sobre vida eterna, porque as primeiras e últimas palavras ministeriais de Cristo, Mateus 4,17, Atos 1,3, as últimas palavras de Paulo no livro de Atos, que não teve um fim específico, que denota ali a continuação da igreja, foi sobre o reino de Deus, o nome de Jesus, a vida em arrependimento e santificação. É isso que você tem ouvido dentro da tua congregação? Glória a Deus por isso. Se não é isso que você tem ouvido dentro da tua congregação, procure locais de cultos. Sério. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.